Salve, salve, minha gente! 18 de abril de 2026, sábado da segunda semana do tempo da Páscoa. Vos saúdo com a paz de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã deste sábado. Sábado! Fim de semana chegou e nós vamos agora escutar a palavra de Deus, colocar no coração. É sempre um privilégio. Não esqueçam meus queridos, de curtir, de compartilhar esse material, para que a rede social possa promover o nosso trabalho. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra de Deus. A proposta agradou a toda a multidão, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Esta perícope de hoje descreve um momento crucial na igreja primitiva de Jerusalém. Mais ou menos no ano 35 isso acontece, quando o crescimento numérico, milhares de discípulos, o crescimento numérico gera uma tensão interna. Surge uma murmuração entre os helenistas. Os helenistas eram os judeus de língua grega, possivelmente frutos da diáspora, E uma tensão entre os gregos, os helenistas, e os hebreus, que são os próprios judeus, locais ali. Essas tensões que aconteceram devido à negligência no atendimento às viúvas dos gregos, na distribuição de alimentos. E aí nós vemos aqui uma belíssima intervenção dos apóstolos, que vão tentar resolver, solucionar esta problemática, instituindo os 7 diáconos para o serviço prático. Aí surge a teológica palavra diaconia, e deixando a pregação e a oração para os apóstolos, porque é próprio do seu ministério. Então, aqui é uma menção muito bonita do nascimento do ministério diaconal. O diaconato nasce aqui, nessa experiência apostólica. Há um equilíbrio, gente, das necessidades materiais e espirituais. Então, há um crescimento explosivo da igreja.
Mas onde cresce em número, crescem também os desafios, não é? Os desafios também crescem. E a discriminação involuntária, nas esmolas diárias, não é? A rivalidade dos gregos e dos hebreus, ou dos helenistas e dos hebreus, né? Uma tensão cultural, também linguística, na comunidade judaico-cristã de Jerusalém. Então, são vários problemas que os apóstolos vão ter que ir resolvendo, né? A gente escuta essa palavra de hoje aqui e a gente fala, nossa, até hoje não se resolveu tudo, né? E nunca vai se resolver, né, gente? Onde tem ser humano, a gente tem que ter a consciência. Onde tem ser humano, tem desafios, né? Onde tem desafios, tem que sentar, acender uma vela, rezar, pensar em soluções práticas, cabíveis, né? De modo a não desfavorecer nem helenistas e nem hebreus, ou seja, a não desfavorecer ninguém hoje, porque todos têm espaço na comunidade. E isso vai para além do espaço eclesial, né? Isso vai para além do espaço eclesial. Nós olharmos a nossa vida profissional, nós olharmos o local onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, além dos muros da igreja, também há dificuldades, há desafios, há rivalidades. E a palavra de Deus é para nos instruir, nos ajudar a saber lidar com todos os tipos de conflitos, né? Por quê? A nossa intuição primeira, gente, é querer se distanciar daquilo que é problema, né? Pega, por exemplo, essa experiência da comunidade primitiva, né? Seria muito mais fácil para os apóstolos, né, falarem, olha, de hoje em diante nós não vamos servir mais os helenistas, vamos focar só nos hebreus, só nos judeus, não vamos servir mais os gregos, tá? Não temos condições. Ou seja, seria mais fácil apartar aquilo que está causando problema. Mas a palavra de hoje, ela, assim como os apóstolos enfrentaram o desafio, apresentaram uma proposta de solução, é uma palavra que vem nos questionar. Nós também precisamos aprender a fazer o mesmo, não é? Fugir do incômodo, fugir do desafio é uma atitude de covardia. Nós temos de enfrentar, né? De enfrentar. Esses tempos atrás aí, eu nem lembro quem que é, só lembro o fato, estou puxando na memória. A gente estava conversando sobre o ato de amar com uma pessoa, né? E a pessoa estava dizendo assim que ela se afasta daquilo que a incomoda, que não. Eu falei, viu, isso não é ato de amar, se afastar. O amor ele enfrenta, o amor ele suporta, o amor ele carrega o outro. Que é bem isso que os apóstolos estão fazendo aqui na comunidade. Todo mundo tem espaço, não podemos, né? Todo mundo tem espaço. Então, na vida cotidiana também, gente, seja na família, na paróquia, na profissão, acontecem as desigualdades, né? E nós devemos identificar essas situações e agir com diálogo comunitário, não é? Priorizando a fé, a oração, não negligenciar o acolhimento de todos, não negligenciar, não é? E aí, para escolher os 7 diáconos, né, os primeiros 7 diáconos que a igreja teve, os apóstolos eles delegam com critérios espirituais, né? Tem que ter um bom testemunho, né? Tem que ter um bom testemunho e tem que ser pleno do Espírito Santo. Olha só os critérios que os apóstolos colocam. E tem que ter uma sabedoria prática, né?
a sabedoria de Salomão, né? Então, o próprio número 7 aqui, gente, já indica plenitude, né? Então, aqui acontece o que depois na teologia a gente estuda, né? A distinção da diaconia, que é o serviço, as mesas, da diaconia e da leiturgia, depois vai virar a liturgia, né? Que é a oração e a palavra, né? E aí começa, na igreja primitiva, a acontecer, né, o modelar da hierarquia, aquilo que vai ser depois, a hierarquia eclesiástica, já começa a ser modelada pelos apóstolos, né? Os bispos, os presbíteros, os diáconos, né? E eles resolvem o conflito sem hierarquizar as etnias, mas hierarquizando as funções na comunidade. Não existe diferença entre as raças. Todo mundo é importante na comunidade. Mas existe diferença dos serviços que se prestam na comunidade. E isso é hierarquia, né? Um outro ponto para a nossa reflexão é exatamente isso, né? Nós vivemos numa fase da igreja que a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos, sabe? Tem alguns conceitos que são próprios da igreja de hoje, né? O conceito de comunhão, né? O conceito de sinodalidade, né? O conceito de unidade e tantos outros conceitos que hoje são muito falados, até pelo Papa Francisco, né? Mas esses conceitos não estão em detrimento do conceito de hierarquia, não. Né? Tem gente que, né, pega alguns teólogos, algumas coisas, né? Tem gente que sataniza o conceito de hierarquia. Gente, o conceito de hierarquia, ele foi sendo desenvolvido já desde a igreja primitiva. Nós vemos aqui já um traço, um fundamento daquilo que vai ser a hierarquização dos serviços. Nós vemos aqui já no texto bíblico. E isso vai sendo construído ao longo da história. O Espírito Santo não erra, gente. Né? Não é porque eu descobri algo agora que tudo que veio antes não presta. Tem que ter prudência. Tem que ter prudência. Não é? Então, uma coisa não está em detrimento de outra coisa. Né? Um dia eu estava escutando uma palestra e eu fiz uma pergunta, né? Porque estava sendo falado da sinodalidade, que é um conceito que brota do coração de Deus, né? Nós precisamos viver como irmãos na partilha, até mesmo da tomada de decisões. Eu digo a vocês que o meu modo de exercer meu ministério, eu acredito ser um modo sinodal. Eu não tomo decisões sozinho, raras vezes. Às vezes, quando eu tenho certeza que não tem outro jeito de fazer, eu não pergunto para ninguém. Mas a maioria das vezes eu falo, o que vocês pensam? Para o meu conselho, para minhas coordenações, o que vocês acham para meus diáconos? Eu sempre pergunto. Por quê? Porque nós somos uma família. Os passos têm que ser dados juntos. Isso é sinodalidade, não é? Se houver sucesso, todos vão ganhar. Se houver erros, todos vão também ter de enfrentar as consequências, né? E eu sempre faço isso. E outro dia, numa palestra, eu fiz uma pergunta para um palestrante e a seguinte: o conceito de sinodalidade, que é o conceito de comunhão, né? O conceito de comunhão, sobretudo na questão da organização e do governo da igreja, ele se opõe ao conceito de hierarquia, porque o conceito de hierarquia, gente, está lá nos documentos do Concílio Vaticano II. Nós temos um documento que fala do presbiterato, nós temos um outro documento que fala do episcopado,
Nós temos um outro documento que fala a própria Lumen Gentium, né, do Concílio Vaticano II, né, a própria... e tem outros documentos que falam da questão. O conceito de hierarquia está dentro do concílio. Foi o Espírito Santo quem o ratificou, não foram seres humanos. Eu perguntei qual que é esse conceito de sinodalidade se opõe ao conceito de hierarquia, e o pregador não soube responder. Eu sei a resposta. Se enrolou para falar. Gente, não se opõe. O conceito de hierarquia, ele é conciliar, meio do concílio. Onde não tem uma posição hierárquica, se tem uma anarquia. E o Espírito Santo não governa dessa maneira, porque senão não teria suscitado isso no concílio. Né? Então é preciso ter a hierarquia. Mas ainda assim essa pergunta, e o conceito de sinodalidade, né? É que a hierarquia, o conceito, eu acho que eu enxergo, sabe, de uma maneira muito bela isso, partilhando com vocês. O conceito de sinodalidade, o que é a sinodalidade? A sinodalidade é aquilo que veio reeducar a prática da hierarquia. Sabe por quê? Porque a hierarquia ela pode ser exercida no poder, na intransigência, na prepotência, né? Na arbitrariedade, nos privilégios. E Deus, ele quer governar na unidade, na comunhão. Então, a sinodalidade é a reorganização, né, de maneira cristã, da prática hierárquica. Pega a nossa vida, tudo, até na estrutura social, tem que ter hierarquia. Tem que ter hierarquia. Dentro de casa, tem que ter hierarquia. A gente vê muitas famílias, né, onde a hierarquia familiar está toda pervertida, né? Às vezes eu vejo algumas cenas, às vezes, que eu fico meio... crianças pequenas, sabe? Bem pequenininhas, dando ordem para os pais o que é para fazer. Eu falei, mas isso é uma perversão. É falta de cinta. Como dizem os antigos, né? A gente até usa essas expressões antigas, dá até medo de ser processado, né? Mas é falta de educação familiar, né? Porque o pai e a mãe, eles devem ser respeitados como o patriarca, a matriarca. E hoje isso tem sido pervertido. Na escola hoje, né, você pega os professores, porque eu fui professor, eu parei de dar aula, o último ano que eu dei aula, depois eu entrei no seminário, o último ano que eu dei aula foi em 2010. Em 2010 já estava complicado lidar com essas questões, eu fico imaginando hoje, eu falei, meu Deus, na verdade não quero nem imaginar. Em 2010 já era difícil, por quê? Porque os filhos não querem estudar, alguns, né? E tem muito adolescente jovem que, além de não querer nada com nada, atrapalham os outros. A indisciplina, a desobediência, a falta de educação, né? E aí a escola chama os pais vêm para cima dos professores. Olha a perversão da hierarquia. O professor é autoridade, mas ele acaba tendo de prestar argumentos para os pais que deviam cobrar dos filhos e não dos professores. Não é? Hoje em dia, o professor falar que quer ensinar para um adolescente, para um jovem não atrapalhar, o professor vai ser processado ou vai ser demitido da instituição. Então nós vivemos numa confusão na sociedade, gente, porque esse conceito que fora instituído pelos apóstolos, né, esses critérios, ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem o seu ofício, cada um tem as suas incumbências, e um não pode entrar na do outro. Os apóstolos estavam tendo que servir as mesas, mas não é a função deles.
Por quê? Porque quando eles vão fazer isso, não tem problema nenhum eles servir as mesas. Os apóstolos não queriam saber de servir, só quer aparecer. Não, quando eles ficavam se dedicando a servir as mesas, eles deixavam de pregar, de conduzir a vida espiritual da comunidade. E a função deles, a função principal deles é essa. Eu olho para o ministério sacerdotal, né? Nós padres, gente, tem coisas no exercício do ministério que só nós fazemos. Só nós podemos fazer. O que é? Atender confissão, conferir o sacramento da penitência, da confissão, conferir o sacramento da unção dos enfermos, né? Celebrar, presidir o sacramento da Eucaristia, a missa. São coisas que ninguém pode fazer, só padre. E o que acontece? Mais uma vez, essa perversão, essa confusão. Às vezes nós temos que nos ausentar daquilo que é nosso para cuidar de outras coisas. Mas por quê? Porque a estrutura exige. A estrutura exige. Só que cada coisa deve estar no seu lugar. Cada coisa deve estar no seu lugar. Por isso hoje o tempo vai avançando e a reflexão principal, gente, reflexão principal é que nós reordenemos a nossa vida. Eu não sei o que você faz na sua vida profissional, eu não sei como que é o esquema de convivência na sua casa, eu não sei o seu relacionamento na comunidade, como que é, mas que cada coisa esteja no seu devido lugar. Cada um esteja na sua devida função e que tudo transcorra de maneira pacífica e possa proporcionar o crescimento das relações. É uma palavra muito bonita, muito bonita. E nós vemos aqui, só para encerrar, que os apóstolos escolhem de maneira unânime 7 homens que são totalmente diferentes, né? Aqui os apóstolos impõem as mãos sobre os 7 homens. Aqui já exposto, já explícito para nós o rito de ordenação diaconal, né? Muito bonito isso, muito bonito. E esses homens, eles são totalmente diferentes, né? Cada um é de um jeito, cada um vem de um canto, né? Um era pagão, um veio do paganismo, né? O outro era prosélito, enfim. Por quê? Porque Deus, ele convoca a unidade a partir da diferença, da diversidade, né? Que nós respeitemos isso também. E é isso, minha gente, que a palavra de hoje nos ajude, né, a revisar um pouquinho os nossos ambientes, as nossas instituições, se tudo está de acordo, né, com o script, né, se tudo está no seu devido lugar. Que Deus nos ajude. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, amanhã é domingo, será postada a homilia dominical, mas nós retomaremos este nosso encontro diário na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Desejo a vocês um excelente fim de semana, sábado com muita alegria, muita alegria. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até segunda-feira.